Bom, para iniciar esse exercício eu vou explicar um pouco dos materiais que eu estou utilizando aqui, né? Primeiramente a imagem, eu optei por uma imagem digital, porque por se tratar de vermelho, né, nas sombras, na imagem impressa, a gente não vê tantos detalhes, né, de transição de cor, e por ter a possibilidade da gente ampliar ou diminuir a imagem, isso é muito bom. Se você não tem um iPad ou um tablet, pode usar até mesmo a tela do celular, já que a gente vai utilizar sempre pintar só um espaço pequeno, né? Dá para você ir vendo somente aquilo que você vai pintar no momento e ir trocando aos poucos. Segundo passo é o desenho já pronto. Eu tenho aí o desenho já, um vídeo anterior explicando como foi feito. Eu vou deixar o link da descrição, vou deixar no card aqui também, para vocês verem aí. A foto, inclusive, também eu tenho um vídeo explicando como fazer essa foto, caso você queira, né, fazer uma própria foto, tirar conforme a luz, explicando a diferença entre as luzes principais e as formas de iluminar. E as cores que eu utilizei foram branco de titânio, amarelo cádmio escuro, vermelho cádmio alaranjado, vermelho cádmio claro, vermelho da China, alizarin crimson e verde cúprico. Agora vejamos, se você ainda não assistiu o vídeo falando sobre as cores dos pigmentos, é importante dar uma olhada lá e assistir, porque os cádmios que eu estou utilizando são todas cores da marca Corfix. Os cádmios que eu estou utilizando são da série G3, e isso é importante porque são cores monopigmentárias. Isso eu falo bem lá no vídeo lá sobre os pigmentos. Vou deixar também aqui nos cards e vou deixar o link na descrição para você conferir. E o verde cúprico, eu faço a escolha desse verde cúprico, olha só. Chama verde cúprico claro. Ele também é uma cor monopigmentária, né? Eu gosto dele porque eu vou usar para escurecer as cores vermelhas. Então, se eu escurecesse com o verde esmeralda, os verdes, os escuros, tendem a ficar mais violeta, né? Então, esse é o principal motivo de eu não ter, da escolha desse verde, né? Eu já fiz vários testes aí de cores utilizando verde esmeralda, e quando a gente mistura verde esmeralda com vermelhos, a cor tende a ficar mais violeta devido ao verde esmeralda, né, ser um verde muito frio. Pincéis eu vou utilizar 3 séries. A série da Condor, né, 4416, eu vou usar o número 10 e o número 6. Ainda com a Condor, vou utilizar também a série 4415. Aí eu pego que é um pincel redondo, né? Então eu utilizo uns 4 números aí, 16, 12, 6 e 2. São pincéis bons para trabalhar os detalhes. E pincéis pelo de Marta, né? Esses são pincéis da Tigre, a série 141. Aqui eu tenho os números, se eu não me engano, 12 e o 14, alguma coisa assim. E os pincéis vão ser conforme o tamanho aí do que você vai pintar, é claro, né? Se for uma parte bem pequena, um pincel bem pequeno, uma parte maior você troca para um pincel maior. Espátula de aço, porque eu gosto de preparar um pouco as cores para facilitar as coisas. Eu vou utilizar o alizarin crimson com o verde, um pouquinho do vermelho da China. Eu utilizo um pouco do vermelho da China junto, porque tanto o alizarin quanto o verde cúprico são cores mais transparentes. E aí dessa forma eu consigo com que a tinta não fique tão transparente, colocando um pouquinho do vermelho da China, né? Que ele já é semi-transparente, se eu não me engano. Bom, feito o mais escuro, agora eu vou fazer um menos escuro, usando somente o vermelho da China. Menos escuro que o último. Dessa forma eu crio 2 valores bem escuros, né? Bem intensos. E se eu quiser uma cor semelhante a preto, né? Eu posso utilizar ainda somente o verde esmeralda, né? Com o esmeralda não, no caso aqui o verde cúprico, com o vermelho, deixando predominar um pouco mais de verde na mistura. Dessa forma fica bem mais escuro, né? Então seria basicamente os 3 mais escuros. A partir daí eu começo a utilizar o vermelho praticamente puro, né? Então aqui para clarear não vai ter muita interseção de outras cores, não vai ter muita mistura, né? A não ser assim, um pingo de verde, porque o verde quebra um pouco aquela saturação intensa
do vermelho, né? Por ser uma cor complementar. Caso você também ainda não conheça sobre cores complementares, eu tenho uma playlist só falando sobre as cores, onde eu ensino o círculo cromático, falo um pouco das cores complementares, e ensino também lá como fazer as cruzes cromáticas, como fazer cinzas, né? Você pintar sem saber essas informações seria bem complicado, né? E aí, agora eu já passo a utilizar laranja, né? Você viu que eu já tinha inserido aqui o vermelho cádmio. E passo a usar o laranja. O laranja eu nem coloco outras cores, somente um pouco da sujeira da própria espátula e da paleta já é suficiente para dar uma pequena neutralizada nele. E amarelo. Amarelo com laranja primeiro, né? Para ele ficar um laranja mais amarelado de início. Então, dessa forma eu tenho a escala das cores das maçãs. É claro que vai ter variações além disso, mas o primeiro passo é esse. Bom, o meu início, né, o começo da pintura aqui, eu vou começar pelos valores mais baixos. Eu gosto sempre de começar por essa referência. Então, para ter referência, né, para avançar para os próximos. É uma cor quase que preto, né, semelhante a preta, porque o valor é muito baixo. Só tem um detalhe, eu não estou usando exatamente o preto, lembrando que esse é aquele preto cromático proveniente aqui da mistura do verde com vermelho. Já faço tanto um pedaço da sombra da própria fruta, das próprias maçãs, como também um pedaço da sombra projetada, que é a sombra na superfície aqui onde as maçãs estão apoiadas. Eu faço essa colocação da cor mais escura com aquele, né, pincel chato maior e com um pincel um pouco menor. E já vou fazendo alguns ajustes, igual aqui em desenho, né, quando precisar. Esse espaço aqui, por exemplo, é mais estreito. Então eu já começo, já não preencho ele até tão embaixo. Finalizado a parte mais escura, já vem fazendo a transição mais clara. Eu não faço uma transição muito acentuada, né? Sempre eu vou pegando a próxima cor. E é interessante observar que quando eu ponho a próxima cor, eu não ponho ela como faixas, ou seja, eu não venho aqui e faço isso, separando uma cor da outra, né? Quando uma cor encontra na outra, eu já passo o pincel dando uma inclinadinha para encostar na outra cor e fazer a mistura com a outra cor. Esse aqui já é aquela cor vermelho com verde, só que já diminuindo um pouco a quantidade de verde para ficar mais vermelho, né? Eu gosto de preparar a tinta antes, né, com a espátula, porque agora eu já não tenho aquela preocupação de ficar misturando tinta, né? Eu já vou só pintando. Então tem essas características que eu acho importante, porque tornam a pintura mais prática, né? Eu gasto alguns minutos a mais preparando a tinta, porém eu preencho mais rápido. E vou avançando sempre observando de olho no modelo, né? Essa é a parte que fica menos escura, cada vez mais vai avançando. As luzes refletidas, por exemplo, aqui no alto da maçã, vou ter uma luz refletida que é mais para vermelho, mais para puro, né? Então já deixo para colocar o próximo valor, bem aqui assim, devido à posição da luz e a posição da outra maçã, a luz bateu na outra maçã e voltou aqui um pouco. E eu já começo a usar esse mesmo vermelho para fazer a transição. Essa cor é a mais próxima do vermelho puro, né? E aí, como eu percebi que ela ia ficar ligeiramente mais clara, então eu já passei ela um pouco antes de encontrar na outra, porque de repente, se vocês olharem aqui na paleta onde eu misturo as cores, ao invés de eu usar essa cor aqui, eu misturo ela com a anterior. Desse jeito eu crio uma intermediária entre as duas. Já que ela ficou um pouco mais clara e a outra fica mais escura, aí eu crio dessa forma um meio termo. Objetos redondos, como frutas, são ótimos para a gente treinar justamente por isso. Por ter essa variedade grande, né, de transição de cor muito sutil, né?
E a gente pintar dessa forma desenvolve um senso de percepção boa, né? Quando eu chego nesses momentos de preencher, às vezes eu sou questionado. Por isso que é legal eu sempre fazer esses vídeos, porque como eu dou aula presencial também, então surgem muitas dúvidas dos alunos e aos poucos eu vou compartilhando elas aqui com vocês. Às vezes algum aluno fala que fica meio complicada essa questão assim de separar nas cores e me pergunta por que não pintar tudo de uma cor vermelho e depois não vir pondo os mais escuros e os mais claros? E a minha resposta é sempre a mesma, porque vamos supor que eu pinte tudo de um tom médio. Quando eu for pôr o escuro, eu vou ter dificuldade de pôr o escuro. Vamos supor que eu preciso de uma cor clara e aí também está preenchido de tom médio. Eu também vou ter algumas dificuldades. Então, é mais por esse sentido da praticidade. Se você pode já pôr a cor certa no lugar certo, por que não fazê-lo, né? Por que deixar para pôr uma cor diferente e depois pôr a cor certa? Né? Esse é um ponto a se refletir. E eu sempre vou buscar preencher no sentido da forma. Por exemplo, aqui é a forma arredondada, né? Então eu vou preenchendo no sentido da forma. Aqui a maçã faz isso. Nesse lado, por exemplo, ela já faz esse sentido. Então eu vou mudando o preenchimento conforme a necessidade. Agora eu já vou entrar no laranja. Observem uma coisa, até agora eu não fiz a utilização da tinta branca. O branco ele empalidece demasiadamente as cores. Então se tiver cores assim, que são brancas, a menos que seja intensamente branca, eu não coloco, né, na base inicial. Esse é o preenchimento que a gente chama de preenchimento base, né? Bom, eu já estou caminhando para a parte mais clara. Então, essa parte, excepcionalmente, já vai precisar ter um pouco de branco. Tem que tomar cuidado também, porque às vezes eu falo, não pode usar branco, né? Muito branco na sombra. E aí, às vezes, no momento de pintar, aqui eu estou pondo branco, um pinguinho de verde. E aí o verde dá uma quebrada, deixa a cor ligeiramente roxa. Esse é o vermelho da China com um pouco do cádmio claro. Então, onde tem branco, a gente precisa utilizar mesmo, né? A questão é identificar, né? Esse branco, ele tá da parte do meio da luz, vamos dizer assim, para frente, ou seja, do meio para a sombra já não vai ter muito branco. E se tiver o branco, né, misturado às cores, ele vai ficar meio pálido, né? Então aqui na parte da luz a maçã já fica intercalando entre ser laranja, entre ser amarelo e entre ser ligeiramente rosado, né? Lembrando que essa é uma base, ainda não é a pintura definitiva, depois vai sofrer bastante mudanças, mas é importante eu já levar essa base o mais semelhante possível do modelo. Vou preencher também agora os pontos de claro. E aí eu não ponho branco muito puro inicialmente, porque esse primeiro momento que eu coloco esse claro, ele é esfumado, né? Ele não vai ficar nítido. Então é mais uma mancha base mesmo, né? Eu vou sempre suavizar as transições, as passagens, né? Lembrando de limpar o pincel quando for fazer isso, né? Se caso eu tiver, por exemplo, o pincel aqui sujo de tinta branca, por exemplo, for passar ele na sombra desse jeito, aí eu vou ter algumas pequenas alterações de cor. Agora eu vou continuar aqui a mesma série apresentada anteriormente aí no começo do vídeo. Pincel sujo não dá, né? Vou sujar aqui com a cor equivalente. Isso. E vou manchando. Manchando assim mais com o intuito de fazer o esfumado, né? De uma parte para outra. E agora com esse mesmo pincel menor eu venho fazendo as partes superiores aqui, que como são espaços bem pequenos, espaços menores, já eliminando também naquela sequência. Eu fiz o mais escuro, agora o menos escuro, que é mais vermelho, porque ele tem que ficar mais escuro só pertinho do miolo, vamos dizer assim, né? Da parte do eixo central para dar aquela profundidade.
E agora um pouco mais claro, e aqui eu pus um pouquinho só de branco para ficar ligeiramente rosa. E um branco aqui também, nessa outra parte. Tem uma luz, uma sombra aqui do próprio cabinho da maçã, mas como essa sombra é muito fina e estreita, eu faço a base primeiro e coloco essa sombra por cima. Vou usar esse laranja e colocar verde. Laranja com verde fica uma cor meio amarronzada. Essa cor meio amarronzada eu vou usar para fazer o cabo aqui, ó. Surge sempre algumas dúvidas assim quando eu vou pintando, né? Em relação aos alunos, mas eu não tenho uma série de marrons prontos já. Eu não posso utilizar esses marrons prontos, como um sépia, um marrom Van Dyck, alguma cor assim. Com certeza que sim, isso não tem problema nenhum. A questão é que aqui é um estudo do vermelho, então eu limito o máximo possível as cores para me aprender o máximo de misturas, né? E como trabalhar com cores, com poucas cores para passar uma maior naturalidade. Por exemplo, isso ajuda no raciocínio das cores, né? A gente desenvolver o senso tanto da percepção quanto da parte de preparar, né? Que a gente precisa das duas etapas, né? Ver a cor e saber preparar. Aqui eu coloquei 2 faixas de cores, a gente percebe, né? Agora eu vou esfumar as duas. Com o pincel sem tinta, eu venho passando suavemente, é bom lembrar isso sempre, né? Eu não tinha falado nisso ainda nesse vídeo. Mas a força aqui, ela não está presente, não. Sempre com muita suavidade. Bom, preenchido em cima também. E aí aquele amarelo, vou pôr amarelo com um pouco da cor escura, aquele preto cromático. É como se fosse amarelo e preto, né? Mas diferente do resultado que seria misturar amarelo e preto. Para fazer esse fundinho aqui, ó. E agora um vermelho ligeiramente mais alaranjado, ou o próprio laranja, com uma gotinha de branco misturado, para fazer essa parte clara, para fundar essa parte. Bom, feito essa mancha, né, inicial, faltando só aqui um pedacinho aqui do outro cabo. Aí eu já vou fazer correção também, ele não é tão comprido, né, não passa tanto acima assim do final da maçã. E a lateral dele é bem amarela. Bom, então está finalizado essa primeira etapa que eu chamo de mancha inicial da pintura das maçãs. Após concluir dessa etapa, eu já começo a marcar os extremos novamente, só que agora já com os claros, né? Aqui eu tenho um branco, mas em forma de impasto, né? Eu coloco ele assim bem, quando eu pego a tinta, eu já posso pegar ela assim com uma quantidade com um pouco mais de espessura de tinta, né? Porque isso, inclusive, é o que dá, né, mais expressividade para a pintura, né? E o que diferencia de uma foto, né? Ter aquela espessura, ter aquela plasticidade da pintura. Isso essa parte de textura é muito bom por causa disso. Eu venho trabalhando um pouco as luzes, né? Um pouquinho de branco com um pouquinho de laranja. E agora chegou aquele momento de acabamento, eu preciso sempre ir pintando e observando o modelo para ver o que precisa ser ajustado. Lembrando que assim, o que vocês vão ver do modelo, né, não é exatamente aquilo que eu estou vendo, porque como se trata de a cor-luz presente lá no iPad, na tela digital, quando se filma essa tela, ela perde ainda a sua coloração, né? Então, vocês enxergam o que eu estou vendo um pouco mais claro devido à iluminação da tela aqui,
que ilumina a pintura também está iluminando a tela, né? Então, devido a esse fato, acaba que tem esse pequeno probleminha aí. Eu estou atendendo aí ao pedido de um dos seguidores aqui do canal, que relatou que pediu que fosse interessante que eu demonstrasse, enquanto pintasse, o modelo de referência para ir acompanhando também as cores. Mas aí sempre tem essa dificuldade aí da questão da interpretação. Mas em se tratando de frutas, por isso que é interessante, se você está começando a pintura, iniciar por estudos de frutas, porque as frutas dão uma margem de erro, né? Assim, a gente pode ficar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. É diferente, né? Não é como o retrato, que você não pode fazer um nariz maior do que realmente é. Bom, vou suavizar um pouco mais as transições. E eu não fico muito... Aqui em Minas a gente tem eu moro em Minas Gerais, né? Aqui em Uberlândia. E a gente tem uma expressão que fala assim, massa barro, né? Não sei se de onde você mora você tem essa expressão. Mas não fica amassando barro muito tempo no mesmo lugar, não. Amassar barro seria ficar mexendo demais na tinta, sabe? Você põe, arruma, não dá certo, põe, arruma, não dá certo, continua, chega uma hora que o negócio começa até a estragar. Avança um pouco, faz outras partes e depois volta naquela novamente. Isso é semelhante a fazer uma prova, né? Se uma questão está muito difícil, a gente deixa ela, continua fazendo as demais, depois volta naquela para não ficar demasiadamente cansado logo de cara, né? Bom, agora onde acontece a maior parte dos equívocos, né? Vamos dizer assim, na pintura, que é a interpretação dos pontos que as maçãs têm, dos pontos iluminados que a maçã tem, né? Só terminar um pouquinho desse laranja. E aí sempre encostando o pincel, dando essa levantada, porque como eu estou lidando com luz, eu encosto a tinta aqui, vou levantar para a parte da sombra, então eu preciso ter essa suavidade para não levar muito essa cor clara para dentro da sombra. Caso eu tenha uma área maior para me poder alterar a cor, é mais interessante eu usar um pincel um pouco maior também. Isso é uma recomendação sempre útil, porque às vezes a gente fica passando um pincel muito pequeno em uma área grande, acaba que a gente não consegue cobrir bem aquela parte, né? Não consegue fazer o que deve ser feito. Percebi aqui que precisa ser um pouco mais claro do lado desse brilho. Mas serve de aprendizado, né? Cada coisa que a gente faz que acontece, a gente vai aprendendo. Nas próximas pinturas eu já posso fazer aquela base um pouco mais clara antes de pôr o brilho definitivo. Mas voltando aqui ao que eu falava sobre, né, a interpretação, ilusão de ótica, esses brilhos que tem desses pontinhos não são tão claros quanto parece. Então eu vou misturar um laranja ligeiramente amarelado e pôr esses pontinhos aqui. Então não são cores, não são assim, coisas tão clarinhas, né? Tem alguns que são manchas. E à medida que eu venho avançando em direção à luz, esses pontinhos vão ficando ainda mais claros. Então começa a aumentar a quantidade de amarelo e começa a aumentar a quantidade de branco. O erro mais comum que eu percebo, né, às vezes, é sobre colocar os mesmos pinguinhos de cor, né, em toda a maçã, né, desconsiderando essa questão, né, desses pingos de cores, vamos dizer assim, né, estar em área diferente. Aqui eles estão na área iluminada, então precisa ser amarelo e branco. Aí eu coloco somente a pontinha com o pincel redondo, né. É interessante na pintura não termos contornos. O contorno é uma criação da própria mente para representar o final das coisas. Então aqui eu vou clarear até na lateral para eliminar esse contorno. E aí eu preciso fazer essa transição aqui com bastante suavidade para ficar contínuo o traço, né? Não ficar uma maçã
irregular, né? Aquela lateral, assim como tá desse lado ainda, né? Que eu não passei. No cabo, um pouco de amarelo e branco também. Às vezes, quando eu preciso de precisão, eu encosto a ponta do meu dedinho na tela, em uma superfície que não foi pintada, e para me ter essa leveza no pôr a tinta, vou fazendo esse traço e já dando uma pequena esfumadinha nele. E agora um branco um pouco mais intenso, por aqui assim, né? Porque devido a essas pequenas diferenças, por exemplo, de pôr um pouquinho mais claro aqui nesse lado, é um branco quase que puro, só que aí ele faz um degradê, ele não vai até no alto clarinho. À medida que eu vou subindo aqui, eu vou pondo mais amarelo e branco. Então isso faz com que a forma, né, realmente faça uma curva, realmente dê aquela profundidade. E isso a gente se consegue por meio da cor, né? Mudando o valor, né? Eu tenho um bem claro, um não tão claro e um já mais escuro no final. Já do outro lado, devido à cor devido à posição, né, da luz e devido ao formato da maçã, ela aqui embaixo já é mais escurinha. E aí eu faço esse degradê assim, muito mais escuro no começo. Eu peguei amarelo e laranja e o preto cromático. Não muito escuro mais acima, sempre fazendo esse degradê, nessa passagem sutil e gradual. Algumas cores que tiver uma passagem brusca de uma para outra, eu posso suavizar com o pincel sem tinta. E realçar, por exemplo, aquele brilho do amarelo. Aí um pouco mais, então eu vou aumentando um pouco de branco, sempre na etapa de acabamento. Os ajustes são bem sutis, né? As diferenças são muito sutis. Até para enxergar essas diferenças lá no modelo, a gente precisa ter uma forma de ver também diferenciada. É preciso olhar um pouco a imagem com os olhos entreabertos. Desse jeito a imagem fica ligeiramente embaçada, né? E a gente consegue perceber essas transições mais sutis, né? Um pouquinho de branco na borda. E aí sempre com esse processo pôr a tinta, depois dar uma pequena esfumada. Para a linha não ficar muito aparente, né? E um pouco de amarelo com branco. Aqui também nessa parte, para separar a parte do fundo aqui, ó. Aquele fundinho da maçã com a parte mais arredondada, né? Aí também não chega a ser branco. Vou usar um pouco de rosa, que seria vermelho e branco, mas em pouquíssimas quantidades, ó, fica ligeiramente rosa. Agora o pulo do gato aqui, né? Quando tem esse rosa, eu não posso ir lá e passar ele muito puro. Eu dou uma pinceladinha no verde. O verde quebra um pouquinho esse rosa, né? E eu vou dar algumas pinceladas no alto para dar aquela... Como foi uma iluminação natural aqui, a foto escolhida, então tem esse aspecto dessa iluminação ligeiramente rosada, né? E aí eu vou pondo no sentido da forma, né? Fazendo curvas, né? Então aqui nesse sentido, aqui quase reto, da metade para a esquerda, em um outro sentido. Tudo muito discreto, muito suave. Esfumo, se caso precisar, que eu vou voltar com o pincel sem tinta. E vou fazer umas manchas maiores, porque além das pintas, tem algumas manchas. Essa mancha aqui é ligeiramente amarelada. E mais embaixo, perto do meio, tem uma outra. Mais à sombra tem uma mancha também. Aí, mais uma vez, aquela característica. Se eu tenho uma mancha perto da luz, ela é mais clara. Se eu tenho uma mancha perto da sombra, essa mancha tem que ser mais escura. Nunca pode ser a mesma.
se o pinguinho que você pôs aí, né, a gente está fazendo a maçã e colocando esses pinguinhos, ficou muito acentuado, a gente pode limpar bem o pincel e encostar no pingo. Dessa forma ele deixa de ficar tão aparente e fica mais discreto. Que em seguida, nas próximas frutas que a gente vai ver, eu vou ter uma pintura do morango. Aí o morango seria o contrário, né? A gente deixa bem aparente mesmo. Aos poucos vai dando mais naturalidade. Aí o quanto você vai querer de semelhança com o modelo ou não, vai depender o quanto de disponibilidade e paciência, né? Disponibilidade de tempo e paciência que você vai ter para trabalhar com os detalhes. A pintura em si não é uma prática só da pintura, é uma prática de autodisciplina também. A gente ter um senso de paciência, um senso de concentração, né? Um senso de postura na hora de pintar, uma série de coisas que faz com que a gente cresça internamente, né? A gente se torna mais, uma palavra bem usada hoje em dia, né? A gente se torna mais resiliente e a gente vai aumentando essa capacidade de concentração, graças à pintura, ajuda muito. Uma característica aqui que eu deixei para o final, vou usar o pincel macio, né? Que é o pelo de Marta, lembrando que eu apresentei no começo os materiais, né? Esse pincel bem macio eu consigo passar ele suavemente e não estragar a pintura, né? Só a fim de dar uma esfumada. E agora eu preparo aquele brilho mais frio. Como assim? Eu pego o branco aqui, ó, purinho, né? Vou só triscar no verde. Aí fica um branco ligeiramente esverdeado. Aí responde algumas perguntas, né, que responde na prática, né, que eu já tinha falado aí para alguém que tinha perguntado, algumas pessoas tinham perguntado, se toda fruta colocasse o brilho da cor complementar, né. Então eu vou pegar até um pincel limpo, né, que é um pouco maior, esse é o pincel redondo número 16, e pego essa tinta assim, dessa forma com esse impasto mesmo, né, com essa quantidade de tinta mais grossa, e vou deixar a tinta mais robusta, né? A quantidade mais empastada mesmo. Se a gente tiver a oportunidade de visitar alguns museus ou participar de salões de belas artes, a gente vê que as grandes obras, as grandes pinturas de grandes mestres sempre tem esses empastos, né? Bem acentuados. Se eu perceber que ficou muito forte a transição desse claro para o escuro, eu volto nas bordas desse impasto para suavizar. Por isso que é interessante buscar sempre suavizar a borda primeiro, antes de pôr em passo, que depois de pôr em passo não é legal ficar mexendo muito não. Mas se for preciso, não tem problema nenhum. E agora um pouco mais de laranja, para clarear mais ainda, laranja com branco. Não clareou tanto, então um pouco mais de branco, vou arrumar. Também com aquele branco ligeiramente frio, porque tem verde, né? Lembrando sempre as pinceladas no sentido da forma. E agora eu vou colocar um pouco da luz refletida, que é o vermelho cádmio, praticamente puro aqui, ó. A cor pega na maçã maior, né? E volta na pequena e cria essa luz de reflexão, né? Só que eu não posso deixá-la assim tão acentuada, né? Depende, né? Se você quer pintar num estilo de pinceladas mais soltas e cores mais aparentes, isso aqui não tem problema não, mas como eu estou fazendo um estilo mais realista, então eu vou suavizar um pouco mais. As filmagens geralmente acentuam um pouco o contraste entre as cores, né? Às vezes eu vou filmar no final e poder mostrar de pertinho para ver que às vezes na imagem tem uma transição forte, mas ao vivo não está tão assim intensa essa transição. E para fechar essa maçã pequena, vou aqui
com um pincel menorzinho para fazer aquelas linhas direcionadas ao centro. Então eu posso tanto fazer linhas claras, fazendo aqueles direcionamentos, ou posso fazer algumas linhas vermelhas, conforme a área, né? Puxando de fora para dentro para criar algumas dessas linhas, né? E aqui também eu posso ir criando com um pincel menor, né? Já que os pincéis maiores não me possibilitavam essa precisão nos traços, puxando um pouquinho de fora para dentro. Lembrando que a gente não... eu considero assim por dificilmente terminar uma pintura. Eu me dou por satisfeito, né? Tem uma frase do Monet que fala que considera um pintor extremamente arrogante por considerar terminar uma pintura e considerá-la perfeita. A gente sempre está em busca da perfeição. Isso é bom, né? Mas a gente só não pode deixar também isso ser um obstáculo, né? A ponto de, eu não me permito ter erros, eu não me permito cometer equívocos. Nos erros também a gente aprende muito. Então, na verdade, a gente precisa encontrar um caminho do meio, né? Um meio termo. Nem ser cobrança, nem se cobrar demais a ponto de privar do crescimento, e também não achar que o trabalho está tão bom assim a ponto de nem enxergar o que poderia crescer e o que poderia aprender mais, né? Bom, então está terminado mais uma vez lembrando, eu estou me dando por satisfeito com esse estudo. Logo que secar, se eu quiser, eu posso ajustar um pouco mais. Só vou usar a tinta também ligeiramente diluída no medium, que é aquela mistura de óleo com terbentina em meio a meio. Pondo um pinguinho eu consigo fazer com que a lateral ali deslize melhor. Só que sempre lembrando de ser coerente com a cor da borda. Se a borda é mais clara, eu tenho que passar uma cor mais clara para fazer aquele contorno. Se a borda é mais escura, eu tenho que passar com uma cor mais escura para fazer aquele contorno. Bom, então é isso. Fica ligado aí no próximo vídeo, que vem em seguida aí, que eu vou explicar como nós vamos fazer a outra maçã. E ela vai ter a maçã argentina, né, que é essa maior, que vai ter uma coisa bem interessante nela, uma novidade aí. Aguarde para receber o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Não se esqueça de curtir aí, compartilhar, comenta aí, deixa a sua opinião. Se inscreve no canal para não perder nada. E, mais uma vez, muito obrigado.